Bom, então nós vamos só dar um aviso aos irmãos que estão chegando agora, que nós temos lugares aqui nas laterais, tá? Aqui na frente, para ficarem à vontade de chegar até aqui. Bom, hoje é um dia especial. Todos os domingos são especiais, mas hoje nós temos um visitante muito especial. Então, vamos ver algumas coisas que fazem parte, né, desse nosso palestrante tão especial, Rossano Sobrinho. Ele é terapeuta transpessoal, psicopedagogo, educador, expositor espírita e autor de uma série de livros sobre saúde, educação e espiritualidade. Lá em Espera Feliz, ele é coordenador do grupo de estudo do Evangelho da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade e do grupo fraterno de espiritualidade. É também apresentador do quadro Liberte-se da Sua Mente, na TV Mundo Maior. Tem realizado palestras e seminários em diversas cidades brasileiras e concedido entrevistas na mídia divulgando as diretrizes iluminativas da doutrina espírita. Então, como podemos perceber, estamos em boas mãos para a nossa reflexão de hoje, renovando corações. Senhores, senhoras, jovens, queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos dê a sua paz. É uma alegria retornar à Vitória, tarefa de todo ano. Agradecemos de coração o companheiro Roberto Damasceno, que organiza sempre essas atividades nas terras capixabas, aos dirigentes do movimento espírita local. E estamos aqui, nesta noite, dentro de uma reflexão do nosso mais recente livro, que é Renovando Corações. Faremos um estudo sobre a afetividade. Pelo visto, poderemos falar até às 11h15, não é? 11h15. Os senhores estão confortáveis, ninguém está apertado, excetuando os obsessores. Mas vamos lá. Nós vamos começar com um pensamento, um fragmento do benfeitor espiritual Emmanuel, presente no prefácio do livro Nosso Lar, que é de André Luiz, pela psicografia abençoada de Chico Xavier. O benfeitor Emmanuel diz que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O espiritismo nós estamos conhecendo. 160 anos na Terra, o Consolador, organizado, sistematizado pelo professor Allan Kardec. O espiritualismo, nós temos diversas escolas, o catolicismo, o protestantismo, o budismo. Qualquer doutrina que acredite na imortalidade da alma é uma doutrina espiritualista. Inclusive o espiritismo também é espiritualista. Mas Kardec criou o nome espiritismo para denominar a nova doutrina que surgia, cumprindo a promessa exarada no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulos 14 e 16, quando o Mestre nos prometer a vinda de um outro Consolador, o Paracleto, o advogado, o conselheiro, o Espírito da Verdade, o Santo Espírito, que viria restaurar a mensagem dele e trazer novas informações, como o Espiritismo tem feito muito bem. A Bíblia, portanto, não traz a última palavra aos humanos em termos de espiritualidade, porque o próprio Cristo promete a vinda de um outro Consolador que ampliaria os conceitos, as informações a respeito da vida imortal. Bem, o Espiritismo está aí, mas será que basta-nos frequentar casas espíritas? Quantas vezes nós estamos dentro de uma casa espírita, estudando, mas não conseguimos, na vida real, na vida diária, nos servicinhos diários, como diz o próprio benfeitor Emmanuel, colocar essa mensagem em pauta. Teorizamos, lemos muito, mas temos grave dificuldade em vivenciá-la. Espiritualidade transcende muito os quadrantes de uma religião institucionalizada. Espiritualidade se manifesta no ato da alimentação,
ao conviver com as pessoas, na relação sexual, no trato com os indivíduos, em todos os momentos da nossa vida, deve haver espiritualidade. A forma como nós lidamos com os desafios, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as diferenças, com os ataques, com todo esse contexto turbulento, característico de um mundo de provas e expiações a caminho da regeneração. Se alguém no trânsito é agressivo, não existe espiritualidade ainda. Então Emmanuel está chamando a atenção, não basta trazermos rótulos, não basta estarmos matriculados nas escolas religiosas. Isso é muito importante, mas isso deve transcender os templos de pedra. Isso deve estar na nossa vivência diária. Durante muito tempo, houve essa dicotomia entre religião e vida profana. Profano significa fora do templo. Dentro da casa espírita eu falo mansinho, crescem asas nas costas, eu oro, eu louvo, eu canto, mas quando eu volto para a vida diária, eu perco muito dessa pulcritude, dessa mansuetude, dessa delicadeza, dessa sensibilidade. Então em casa eu trato de qualquer maneira a minha parceira, os meus filhos, até uma historinha muito jocosa de um grande pregador que após a sua pregação na igreja, o povo ia cumprimentá-lo, emocionado e tal, e o menininho um dia, o filho, ficou puxando pela barra do paletó, pai, peraí menino, e ele cumprimentando o povo, e quando o povo foi embora, ele falou assim, pai, ele falou, o que foi menino? Vamos mudar para a igreja? Que isso, menino? Você ficou doido? Não, pai, vamos. Mas por quê? Ah, pai, porque aqui o Senhor é tão bom. Então, dentro da igreja, a gente se reveste de algo que a gente não vive lá fora. É claro que uma casa espírita não é um lugar comum. Aqui é uma escola, mas é também um hospital de encarnados e desencarnados. É muito natural que aqui nós apresentemos a nossa luz, a nossa delicadeza, e que no atritar das arestas na arena existencial não consigamos fazer isso. Então aqui é um treinamento, desde que eu esteja no esforço para levar para a vida diária essa vivência, essas reflexões, está valendo. Agora, se eu achar que vindo ao centro espírita, a igreja XYZ, e bateu o meu cartão, que eu estou garantindo um pedacinho no céu, eu vou dizer para os senhores, está assim, céu é a sigla de Centro Espírita Umbral. Todos vamos passar por lá. Então não é assim que a vida se processa. A vida se processa no dia a dia. Na palavra de Emmanuel, nos servicinhos diários. Como você começa o seu dia? Começa orando, dedica uns minutinhos para calibrar o roteador mediúnico, que é a glândula pineal no centro do seu cérebro, que você precisa calibrar com a prece para entrar na onda do Wi-Fi do reino dos céus? Ou você começa o dia no caudal da vida, 1 milhão de pensamento, e atropela todo mundo, e chega no final do dia aos frangalhos? Será que nós temos nos amado? A oração, a meditação, a prática do silêncio, da contemplação das coisas simples do dia a dia. Quanta coisa maravilhosa em derredor dos nossos passos e nós não vemos. Então, espiritualidade, vamos dizer, é o grande objetivo de todas as escolas religiosas. Onde quer que estejamos, estejamos com Cristo, estejamos nessa busca por uma vivência espiritualizada. Que não haja tanta disparidade entre nossa vivência dentro dos templos de fé e na vida cotidiana. Espiritualidade, portanto, não é religião. Não é frequência formal a templos ou práticas ritualísticas. Espiritualidade é vivência elevada, permeada de consciência espiritual, afetividade e amor. Há uma necessidade, dentro desse campo da espiritualidade, de estudarmos a nossa afetividade.
Não existe religiosidade, espiritualidade sem afeto. E hoje nós percebemos polaridades. Algumas pessoas extremamente frívolas, eufóricas, agitadas. E outras pessoas extremamente frias, circunspectas, fechadas. Nós perdemos o caminho do meio. Ou a gente é agitado, ou a gente é muito fechado. Uma vida mental, psicológica saudável é uma vida equilibrada. Você ri, brinca, descontrai, é extrovertido, mas num outro momento você é sóbrio, você é sereno, você é equilibrado. Então nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio para que possamos visitar várias situações emocionais sem perder o eixo. Há pessoas tão desalinhadas emocionalmente que, se forem ao velório, choram mais do que a viúva. Ou se forem ao casamento, choram mais do que a mãe da noiva. Estão ao sabor das emoções como uma folha ao vento. Estão numa palestra, mas a cabeça está pipocando. Vai em casa, lembra do marido, lembra de uma coisa, amanhã o que eu vou fazer, e perde a palestra. Está tomando um banho, quando fecha o chuveiro, pensa assim, será que eu tomei banho ou será que eu vou tomar? É uma loucura, né? É uma loucura. Então nós precisamos despertar para o agora. Uma vez perguntaram a Buda, qual é sua doutrina? Ele disse, ensinar os meus discípulos a andar, se alimentar e sentar. Falou, mas todo mundo sabe fazer isso. Porém, eu ensino a fazer isso sentindo. Esteja agora, sinta a vida. Espiritualidade é uma comunhão, uma conexão, um estado de presença com o momento presente. Há caminhos para isso? Muitos. Dá um seminário de 3, 4 horas. Mas há algumas dicas. Se você é muito acelerado, foque, por exemplo, no seu corpo. Sinta principalmente as suas mãos. Se você está aqui e a cabeça é esse macaco pulando de galho em galho, sinta as suas mãos. Saia daqui e sinta as mãos. Sinta o seu corpo como uma unidade energética. E você vai aquietar. Sair do turbilhão de pensamentos que ficam no passado ou no futuro e fazer uma conexão profunda com o momento presente. E aí você vai sentir a vida. Você vai tomar um copo d'água e falar, puxa vida, que coisa boa, porque você está sentindo. Tem gente que precisa de muita cerveja para sentir um pouquinho da vida. Conexão no agora, você precisa de pouco para sentir mais a vida. Sobre a afetividade, começamos Jesus dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui é uma profecia de Jesus. Estamos vivendo esse momento. Parece que nós estamos decepcionados com a própria criatura humana, conosco mesmo. Nós estamos perdendo a crença no amor. Parece que virou sazon, conversa. Parece que o Evangelho de Jesus, ele é muito bonito no papel, mas parece que na vida real estamos descrentes do amor. Mas Jesus falou disso. Mas o Mestre também asseverou, nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus propõe, nos fala desse tempo de transição, desse tempo apocalíptico, de final de ciclo evolutivo, em que o mal se desdobraria tanto na terra que muitos desistiriam do bem. Mas que nós, os cristãos, os espíritas cristãos, nós devemos acreditar sim, até porque é nosso dever amar. Nós sabemos que se a felicidade liberta, somente o amor felicita. Amar não é acreditar em tudo também. Jesus orientou sermos puros como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Você não tem que acreditar cegamente em nada, mas precisa acreditar que a nossa destinação, inexoravelmente, é a felicidade, a plenitude e a paz.
A fraternidade e a afetividade constituem a verdadeira plataforma para a nossa evolução espiritual. Vínculos emocionais superiores despertam potenciais divinos na intimidade das criaturas humanas. Isso aqui nos fala da importância de estarmos juntos. Por que a necessidade das religiões? Nos mundos ditosos ou felizes, não teremos provavelmente religiões mais. Porque haverá a conexão com a verdadeira espiritualidade 24 horas. Mas eu acredito que estaremos sempre juntos. E na atualidade do mundo, eu atendo muitas pessoas e falo sempre, busque uma religião. Embora Deus esteja em toda parte, imanente, presente em toda parte, não se faz uma cirurgia no quintal de casa. Nós precisamos de núcleos, de centros, de igrejas, de locais especializados em espiritualidade. Dentro de uma reunião como essa, muitos trabalhos são realizados. Os benfeitores nos assistem, reabastecendo nossas energias, somos revigorados, a mensagem do Evangelho nos fortalece para o bom combate. Certa feita eu estava falando na cidade de Carangola, próxima à minha cidade de Espera Feliz, também em Minas Gerais, e uma tia de minha esposa, muito católica, trabalhadora da igreja dedicada, foi assistir nossa palestra. E é curioso que essa tia de minha esposa, ela é médium, católica, mas médium. Porque a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Há mediunidade no catolicismo, há mediunidade no protestantismo, na Umbanda, em todas as religiões há manifestações de mediunidade. O que o espiritismo faz é dar diretrizes seguras para a canalização dessa força psíquica a serviço do bem. Mas essa tia de minha esposa lá chegou, eu a recebi fervorosamente, com muita alegria. É tão bom quando a gente é acolhido afetivamente num núcleo assim. A gente sente isso aqui em outras casas também. E eu falei, ô dona fulana, que bom. Dona Arminda é o nome dela. Seja bem-vinda. Então, comecei o estudo. Comecei a palestra, a gente sente o envolvimento da espiritualidade, e a palestra transcorreu. E aí, após a palestra, ela veio, Rossano, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por uma situação muito engraçada aqui dentro. Falei, dona Arminda, o que aconteceu? Você começou a palestra, eu achei muito interessante e tal. Dali a pouco eu vi um pessoal diferente entrando pelas laterais. E eu olhei e falei assim, teremos alguma peça de teatro depois da palestra. E o pessoal veio, ficou um grupo atrás, um grupo nas laterais. Dali a pouco eles ergueram as mãos. Rossano. Não era gente como a gente. Eu falei, dona fulana, a senhora percebeu os benfeitores. Rossano, são os espíritos. São os espíritos. E eu achei, porque é uma senhora muito séria, muito dedicada, não teria por que ficar rasgando seda de coisa nenhuma. Então eu percebi a legitimidade. Como é bom estar no núcleo amparado pela espiritualidade. Quantos de nós aqui chegamos com a mente em beta, acelerados, transtornados, a mente fragmentada, sem sentido existencial, sem entendimento da vida, e a gente vai pacificando, a leitura é feita, a prece inicial, os benfeitores chegam, se aproximam, a psicosfera ganha qualidade e dali a pouco nós estamos serenos. Quem aqui já chegou bem aturdidinho aqui e sentiu essa pacificação mental? Levanta a mão sem vergonha. Todo mundo. Uma floresta de braços. Porque é diferente a psicosfera. Então, não abandonemos os nossos núcleos de fé. Jesus disse assim, nos tempos do fim, quem estiver sobre os telhados, não desça. Não desça. O que significa isso? Quem estiver nessa sintonia com a espiritualidade maior. Vivemos tempos muito turbulentos. Tempos de agressividade, de desrespeito às diferenças, de falta de compreensão aos diferentes. Um momento como esse, por exemplo, seja você ferramenta do bem, de compreensão.
Porque todo ponto de vista é a vista de um único ponto. E nós não temos verdade absoluta. Eu estou vendo uma realidade que os senhores não estão vendo. Os senhores estão vendo algo que eu não estou vendo. São pontos de vista diferentes. Respeitar o ponto de vista do outro, buscar o nosso entendimento e caminhar com tranquilidade, porque isso é muito importante. Por mais que você se manifeste, saiba respeitar a manifestação do outro. Vou dar uma dica de saúde mental para esse momento difícil do país. Procure separar as pessoas que merecem sua resposta, as pessoas que merecem sua explicação e as pessoas que merecem seu silêncio. Dessa forma você terá paz. Porque tem pessoa que vale a pena. Você, olha, fulano, eu penso assim. Gente, por que nós temos que debater ideias abatendo as pessoas? Deveríamos saber debater ideias respeitando as pessoas. Penso diferente, Rossano. Seja feliz. Voltaire, o grande pensador francês, dizia: posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu dou a minha vida para que você possa dizer, porque é tão bom poder dizer. Discordamos? Tá, somos amigos. Santo Agostinho disse algo ainda mais lindo: que na diferença haja diversidade, que na semelhança haja unidade e que em tudo haja caridade. Então a gente pode pensar diferente. Os dedos das mãos são diferentes, por isso a gente consegue manusear uma caneta. Então a diferença é diversidade, é riqueza, são leituras da vida. Por que eu tenho que achar que a minha leitura é perfeita? Eu posso defendê-la, mas tenho o dever de respeitar. Enquanto a gente não aprender a lidar com isso, nós seremos infelizes. A afetividade passa por isso. Você pensa diferente? Sim. Mas eu te amo, mesmo assim. E que logo após passar esse turbilhão, por favor, pacifiquemo-nos. Pacifiquemo-nos desde já. Porque, acima de todos os líderes, o nosso líder é Jesus Cristo. Graças a Deus. Ele é o nosso governador. Estudar a afetividade humana através do autoconhecimento, desenvolvendo os sentimentos nobres e a sensibilidade, é o caminho para a vitória do amor sobre o orgulho, o narcisismo, enfim, sobre os filhos do egoísmo. Estudemo-nos. Será que eu sei como eu reajo? Costumamos dizer que nós espíritas somos muito bons nas ações, mas péssimos nas reações. A gente já dá uma cesta básica. A gente já dá um prato de sopa, faz uma caridade de hora marcada, mas na reação nós tombamos. Alguém vem contra nós, a gente perde a paz. Como diz o querido José Raul Teixeira, é porque nós ainda não somos pacíficos. A paz é um penduricalho que a gente carrega no pescoço, e qualquer coisa a gente perde a paz e vai embora. Sejamos analistas de nós mesmos. Como eu reajo? Agir e reagir. E os Espíritos dão a fórmula. Antes de qualquer ação, perguntemo-nos. E depois. Antes de eu dar essa resposta ao Roberto, ao fulano, e depois. Eu vou rasgar o talo, tá bom. E depois. Você vai ficar bem? Porque tudo passa, mas você vai ficar bem? Analisemos. A afetividade é suscetível de treino e educação para a consolidação de uma conduta amorosa, libertadora e planificadora. Então a gente treina a amar. O amor não é um botãozinho que aperta, agora eu converti ao Evangelho, eu estou amando muito. É treino. E outra coisa, todo mundo sabe como amar. Corrigindo. Todo mundo sabe que tem que amar, mas nós nem sempre sabemos como amar. Num momento, amar é corrigir. No outro momento, é ouvir. No outro, é silenciar. Na educação de um filho, por exemplo, amar não é permitir tudo.
Outro dia uma mãe me disse, Rossano, meu menino de 8 anos, de nossa casa espírita, ele não quer ir à evangelização do centro. Diz ele que se sente melhor indo à catequese na igreja católica. Eu acho que tem que deixar, né? Falei assim, com todo respeito, eu acho que não. A senhora está me perguntando, então eu tenho que responder. Mas por que não? Por que ele tem que ir para a igreja católica? A senhora é o quê? Eu sou espírita. E o seu marido? Coisa nenhuma. Tá bom. Então por que ele vai para a igreja católica? Diz ele que gosta de lá, deve ser padre reencarnado. Eu aprofundei o olhar e falei assim, deixa eu falar para a senhora. O filho da senhora estuda numa escola particular, com os coleguinhas da alta sociedade, e a nossa evangelização só tem menino pobre. Ele está descontextualizado. Os coleguinhas da escola particular estão lá. É mesmo. Então arraste ele a laço para o centro para conviver com o pobre. Porque ele precisa ter contato com a realidade. Já chega à escola particular, onde é um mundinho paralelo, com todo respeito, mas nem sempre é a vida real. Lá tem a intelectualidade, mas aqui tem o evangelho. Então, o meu pensamento, mas se ele tomar raiva do centro espírita, aí já é um problema dele mais tarde. Se mais tarde, aos 18, mãe, eu vou ser católico, vai com Deus. Mas até lá, ele escolheu tomar ou não as primeiras vacinas? Não. Então, o evangelho do Cristo, conforme nós entendemos que traga ele para cá. Até porque a criança precisa respeitar. Não estamos dizendo aqui é melhor do que ali. Estamos dizendo o seguinte, nós não acreditamos nisso. Porque o que ele quer lá não é evangelho. Ele quer colegagem. Então traga para conviver com os menininhos mais pobres. Nós temos uma evangelização de 50 crianças. Minha esposa é coordenadora da evangelização. São 4 turmas, 8 ou 9 evangelizadoras. Trabalho muito bem feito, lindo. Ela falou, eu vou trazê-lo. Traz sim. Até porque a criança não tem escolha não. Para o bem, traga aqui. Posteriormente, chegou aos 16, mãe, eu estou me identificando com a doutrina católica. Tudo bem. Siga o bem. Até lá, vem para cá. Então a gente precisa educar. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa ter força. O erro nosso como pais é querermos que os nossos filhos nos amem. Aí a gente fica sendo bonzinho, permissivos. E eles não vão nos amar. Não vão nos respeitar. Porque antes do amor vem o respeito. Recentemente, no final de semana, eu fui a um aniversário com a minha família, minha esposa. Aniversário de uma familiar de minha esposa, numa cidade próxima. E minha filha se arrumou, minha filha tem 14 anos, eu tenho um filho de 8 anos. Se arrumou o cabelo, aquele período da vaidade, tal. Tô bonita, pai? Tá linda, filha, e tal. E lá fomos nós. Quando chegamos lá, ela olhou, só tinha adultos e crianças. Não tinha adolescente. Aí ela sentou. Sentou e fechou. Falei, o que você incorporou aí? Nada não, pai. Porque você estava tão bem, eu já tinha percebido que ela estava sem lugar. Porque de um lado, só velho. Do outro lado, só criança e ela ali. O que houve, Ângeles? Acha mais? Nada não, pai. E eu fiquei de olho. Mas você está assim porque não tem colega? Só tem criança. Mas é aniversário da tia de sua mãe. Nós estamos aqui. Não é assim. E ela ficou emburradinha ali. Ela é muito boa, solista, amorosa, educada, gosta de estudar. Uma filha que eu só tenho a agradecer. Mas é aquela fase assim, que é tudo idealizado. Tudo tem que ser do jeito agradável. E a vida é assim, meus amigos. A vida é do jeito que a gente quer. A gente vai idealizar e chega na festa, tem que ser tudo daquele... Não. A vida é o que é e nós temos que nos adequar e nos felicitarmos com o que é. Essa capacidade, essa flexibilidade emocional, psicológica é que nos felicita.
Ah, se eu chegar na casa espírita, o indivíduo me receber com cara fechada, o problema dele, eu estou feliz. Eu tenho que me adequar. Então eu fiquei de olho, ela ficou emburradinha, ficamos 2 horas ali, 2 horas e meia, fomos para casa. No outro dia, domingo, pela manhã, falei, Ângeles, vem cá, senta aqui. O que foi, pai? Senta aí. Por que você ficou emburrada ontem no aniversário? Ah, pai, sem lugar, não tinha colega. Eu falei, engraçado. Teve uma noite, filha, que você teve uma virose, você vomitou 6 vezes em mim durante a noite. E eu carregando menino vomitando, e tomava um banho, dali a pouco... Aquelas viroses que o menino passa mal a noite inteira, tive que buscar um farmacêutico para aplicar uma injeção para parar de vomitar. Eu não reclamei. No outro dia, você ainda estava passando mal, eu passei a noite em claro, de pé para não dormir. Você não consegue ficar 2 horas no aniversário para agradar sua mãe, que faz tudo por você? Aí eu comecei a rasgar o talo. Falei, rasgue o joelho no chapisco. Porque senão você renasce lá na África bebendo xixi de vaca. Ela começou a chorar, eu falei, não adianta chorar. Para com isso, você tem tudo. Você fez o seu cabelo para ir no aniversário. O pai não importou. Aí você chega lá, porque não tem a colegagem, você não vai ficar bem. Agradece, filha, agradece. Nós temos demais. Nós temos saúde, afetividade, amor, os recursos básicos, temos tanto. E aí eu descasquei e falei, nunca mais eu quero cara feia em lugares onde você, de repente, viu que não tem seus amigos. Nós temos que estar bem, sim. Tá bom, pai. Desculpa. Falei, olha lá, hein? Na próxima será diferente, eu vou falar mais sério com você. Tem tanta coisa boa. Então nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a sentir frustração. Feliz das crianças que têm frustrações. O espírito fica mais fortalecido. Eu falei, aos 10 anos, eu era guarda-mirim numa loja de móveis. Eu limpava o chão, fazia café e espanava móveis. A criança ainda podia trabalhar. Foi uma bênção. E ainda fazia cobrança nas favelas, no alto morro, com um cachorro correndo atrás. E para compensar, ainda tinha um gerente, discípulo do capeta, porque me perseguia. Devia ser, ele não gostava de um familiar meu, e me perseguia. E tinha dia que eu ia para um canto chorar sozinho, 10 anos. Mas aquilo me fortaleceu. A gente aprende a lidar com a vida. Os meninos hoje, qualquer coisa é aquele milindre. Então, precisamos treinar para viver. Aceitar a vida como a vida é, para sermos felizes. Uma vez uma senhora foi até Chico Xavier e falou, Chico, eu estou profundamente infeliz. Eu tenho dinheiro, saúde, um marido maravilhoso, 2 filhos excelentes, mas eu estou infeliz. Aí o Chico falou assim, pois é. Às vezes nos falta a alegria do outro. Como assim? A alegria que não produzimos no outro. Eu não faço nada para... Eu não tenho felicidade. Saia de si ao encontro do outro. Ajude, sirva. A felicidade é um bumerangue que a gente lança e volta até nós. Se você não promove o bem, se você não ajuda ninguém, saia de si. Ah, mas eu não sei o que fazer. Aprenda. Vem para cá, ajuda a abrir o centro, passa uma vassoura no centro, ajuda na livraria, vem ajudar no passe. Sei lá, tanta atividade. Parado até a poça d'água da mosca. A vida é ação. Comece fazendo um pouquinho, mas comece a fazer. Né? Não tem nada melhor do que para combater a obsessão que vassoura. Começa a varrer, varre os obsessores juntos, vai varrendo. Uma vez um médium, né? Um jovem que queria ser médium, missionário, ele foi até Chico Xavier e falou assim, Chico, eu tenho uma mediunidade portentosa e eu quero saber por onde eu começo a minha missão. O Chico falou assim, pela vassoura. Eu falei, mas mediunidade de vassoura eu não conheço. Você vem para o centro cedo, passa a mão na vassoura, varre. Uma hora algum espírito fala com você. Enquanto isso... Né? O afeto é poderosa nutrição para a alma. O alimento afetivo é fundamental para o equilíbrio psicofísico do ser humano. Segundo a neurofisiologia,
A permuta afetiva produz a dinamização de substâncias neuroquímicas e a produção de endorfinas, gerando prazer e alegria de viver. Da mesma forma, a corrente sanguínea é irrigada de adrenalina, produzindo calor, daí a expressão calor afetivo. Então, como é bom a afetividade, repito, não a frivolidade. Um abraço. Tem gente que só dá abraço cachorro. O abraço cachorro, a pessoa vem e fala, ô fulano, passa um cachorro assim embaixo. Aprenda a abraçar, vem cá, dá aquele abraço. Que coisa boa. Os primeiros cristãos davam um beijo na face, chamado ósculo santo. Então a gente precisa de afetividade, sem os excessos, com equilíbrio, de alegria. Tem hora que a gente precisa de estar mais sério, mais concentrado, mas também alegria. O afeto é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. A pedagogia do ser tem no afeto um de seus principais potenciais didáticos. A boa utilização da força afetiva da alma demanda sólida formação moral, o que significa aprender a amar. Moralidade elevada, afetividade saudável. O afeto, portanto, tem que estar regido pela moralidade, pelo equilíbrio, pela serenidade. Porque senão se torna uma afetividade patológica e doentia. O afeto é um agente modificador do comportamento e influencia diretamente na forma como acolhemos alguém ou uma situação. Qualquer coisa com a qual o indivíduo se depara, vai existir um afeto envolvido, positivo ou negativo. Sem afeto positivo, não existe partilha, não se cultiva amizade. Meus amigos, o valor de uma amizade. Como é bom você encontrar os amigos. A alma da gente se abre, porque a amizade traz confiança, traz tranquilidade, nos humaniza. Uma das mais lindas passagens neotestamentárias do Evangelho é um momento em que Judas vai até Jesus e combina com os guardas dizendo, aquele a quem eu beijar é o Cristo. Porque o mestre, até para ser traído, foi traído com um beijo. Então Judas chega até Jesus, o Senhor já sabia o que se processava na mente dele, e antes de beijá-lo, na presença dos guardas, Jesus olha para Judas e diz, amigo, a que vieste? É Jesus dando a última oportunidade a ele de não trair. Amigo, a que vieste? Então Jesus olha e oportuniza ainda o arrependimento. Mas mesmo assim Judas dá o beijo, o soldado Malco vem até Jesus prendê-lo, e Pedro pega da espada, decepa a orelha do soldado. Naquele momento Jesus ensina a lei de causa e efeito e diz, Simão, embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Pega a orelha de Malco e cola a orelha e vai preso. Então o ministério de Jesus é pleno de afeto com todos. Olha bem, Jesus curando a orelha do soldado, né? E admoestando Pedro e orientando. Não é esse o caminho. A afetividade tem o poder de despertar forças espirituais superiores presentes no eu profundo, na consciência. Sem medo de errar, podemos dizer que o afeto positivo fortalece e estimula a alma, forma o caráter superior e cura o ser. Quais são os frutos das relações realmente afetivas? Confiança, fraternidade, participação, interatividade, cooperação e alegria. Como é refazente e restauradora mesmo a alegria proveniente das amizades sinceras, verdadeiras. Como é bom quando convivemos, dialogamos e partilhamos nossas vidas, nossos problemas, dores, conquistas e realizações com os irmãos do caminho. Não há palavras para definir a alegria suave e benéfica que nasce da amizade. E como é bom construir amizades dentro de um campo, de uma seara espiritual. Nós podemos dizer que a nossa amizade não foi feita no botequim. Porque muita gente fala assim, é tão difícil o caminho espiritual, algumas pessoas se afastam. É assim mesmo. Jesus já falou disso.
Esse afastamento, na medida que você faz um caminho, há uma mensagem de Emmanuel chamada solidão, das mais lindas, que ele fala que o caminho espiritual traz uma certa solidão. Na medida que você vai mudando os seus hábitos, não é que nós vamos nos afastar totalmente das pessoas, porque a verdadeira espiritualidade é no relacionamento. Os grandes mestres não se afastam do mundo, eles se integram ao mundo para transformá-lo. Se afastam para meditar, para orar, mas se aproximam para modificar e para transformar. Então nós estamos na Terra para nos integrarmos e para modificarmos o mundo. Como propôs Jesus, sermos sal da terra, que dá tempero e sabor aos alimentos, e sermos luz do mundo. As pessoas falam, mas eu tenho dificuldade, eu queria conviver com mais pessoas. Eu falei, é fácil. Põe um churrascão na sua casa, uma cervejada e um funk, pum, 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 vai pipocar de gente. Agora, na hora que a coisa apertar, a gente não sabe se eles vão ficar, não. Então, nós precisamos de fortalecer laços afetivos com bases espirituais, com bases de amizade sincera. Durante muito tempo, nós espíritas nos preocupamos muito com o saber, mas nos descuidamos do sentir. O primeiro degrau, de fato, é saber. Não é possível ser espírita se não soubermos. E o saber vem do estudo sistemático, por meio de leituras, palestras, seminários e partilhas. Então, primeiro eu tenho que saber, mas depois eu preciso sentir, para aí chegar no terceiro nível, que é viver e conviver. Não basta só saber, mas sem saber eu não chego nesse segundo nível. A proposta do Espírito Verdade, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Conhecer para libertar-se, para amar com qualidade. O afeto ele é natural na criatura humana, mas para ter bom direcionamento implica estudo, análise, as palestras, as leituras. Hoje eu vejo muita gente presa dentro do celular. Não lê um livro, passa o dia ali dentro e vai para lá e futuca para cá e vai para lá e perdendo tempo. Vai fazer uma leitura, o celular pipoca, acabou a leitura. Deixa desligado, põe no silencioso, leia. A doutrina espírita é a doutrina dos livros. Os espíritos têm difundido as obras, até em aeroporto hoje você encontra livro espírita, porque é uma forma de iluminar o mundo. Então leia, dedique um tempo. A gente abraça tantas coisas sem sentido, faz coisa nenhuma. Tira um tempinho para a sua leitura, para a sua meditação, e isso faz a diferença. A interiorização reflexiva do saber conduz paulatinamente ao sentir, o despertar dos sentimentos e das emoções superiores. Saber sobre Deus é importante. Sentir Deus é essencial. Vou narrar uma passagem recente de meu trabalho que me foi muito significativa. Eu não acredito que já está acabando o nosso tempo, né? Mas nós vamos dilatar até 11h15, vamos ter que dilatar. Nós nem começamos e o tempo acabou. Mas recentemente, uma família nos procurou com um jovem ateu, 20 e poucos anos, ateu ferrenho. E o menino tentou suicídio 3 vezes. Nos procurou, os pulsos marcados, e eu comecei a terapia. Trabalhei daqui, a família é muito católica, mas falou assim, Sano, nós já tentamos de tudo. Então trouxemos aqui, o que você precisar falar com ele, pode falar, se você precisar falar de espiritualidade, porque a gente tem medo dele conseguir uma hora. E eu comecei a falar, ele apresentou uma abertura para conversar até sobre espiritismo, eu comecei a falar, e tal, da imortalidade da alma. Ele não entendia as injustiças sociais, as diferenças, por que um morre assim, por que o outro vive assado. E eu fui falando da reencarnação, e visitei a filosofia, e falei de Sócrates, de Platão, e veio para o espiritismo, falei de Jesus Cristo, lá fui eu. E o menino, nada. E um dia, depois de não sei quantas sessões, ele falou assim, Rossano, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo sua boa vontade, seu esforço, mas eu não quero viver. Por que eu sou obrigado a viver? Se eu não quero, se eu não tenho alegria. E ele falou assim, e outra coisa, se esse tal de Deus existir, eu vou pegá-lo de pancada do lado de lá.
falei, rapaz, mas não é possível. Terminamos a sessão, tal. Eu já estava quase comprando a corda para ele. Ele ia chegar e falar, tá aqui, a corda, leva. Resolve o seu problema. Mas aí na semana seguinte, quando eu olhei a agenda, estava lá o indivíduo. Falei, meu Deus, lá vai eu de novo. Daqui a pouco ele me convence, eu virar ateu também. Aí faltavam 15 minutos para a sessão dele, eu orei, falei, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu, sinceramente, eu vou ter que entregá-lo. Na verdade, o avô que nos procurou, que o trouxe. E aí eu orei, e me veio o seguinte, 2 coisas. Primeiro, ele é vaidoso no ateísmo dele. Ele está curtindo ser ateu. Porque os amigos são católicos, os outros protestantes, ele fala que é ateu, ele defende as teses dele, ele gosta de assistir só coisa muito macabra e tal. Então ele chama atenção e fica todo mundo em cima tentando convertê-lo. Não é o caminho. Segunda coisa, fale ao coração dele. Aí eu perguntei assim, mas como é que eu vou falar ao coração? Mas fale ao coração. Aí orei. Fui lá, ele estava, ô meu irmão, vamos chegar. Chegou, sentou. E aí, tudo bem? Mesmo jeito assim. Falei assim, hoje nossa sessão será muito rápida. Falei, por quê? Não, porque eu não tenho quase nada para te falar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você ama sua mãe? E eu sabia que ele amava. Sim, amo muito. Falei, então, você não precisa acreditar em Deus. Você já tem Deus, porque você ama. Se você ama, você está em Deus. E contei para ele a história de um médico cético que foi até Chico Xavier, e chegou lá e falou, quem aí é Chico Xavier? Fulano. Então me faça crer em Deus. Se você tem contato com os espíritos e tal, me faça crer em Deus. O Chico olhou e disse, doutor, não é necessário. Mas como não? Muito mais importante do que crer em Deus é viver de tal forma que Deus possa crer em nós. Ame, doutor. Sirva. Entre um ateu que ama e um religioso que não ama, fiquemos com o ateu. Porque o que importa é o que fazemos da vida, muito mais do que conceituações. E eu disse para ele, ame. Basta. Eu não vou ficar te convencendo se Deus existe. Ame e você será feliz. Você já ama sua mãe. Você vai se matar, você perde esse amor. Ame. Ele ficou meio impactado. Falei, e a sessão acabou. Mas já acabou. Pode ir embora. Na semana seguinte ele chegou. Falei, e aí? Eu tô um pouco melhor. Foi aquela sessão ranca-cavaco, né? Ele falou assim, inclusive eu tô conhecendo uma menina. Falei, agora a desgraça completa. É o amor que resgata, né? Você empolga e entra. Depois eu quero ver. Mas é muito bom. Mas aí, ele foi melhorando. Aí um dia eu falei, e aí, a ideia do suicídio? Não tem pensado nisso não. Eu falei, graças a Deus, ao que você acredita, o que importa. Porque eu já atendi tanta coisa nessa vida. Uma vez um rapaz veio até mim e falou assim, o senhor acredita se eu falar que eu sou Deus? Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Eu vou atender Deus. O rapaz não estava nada bem. No final, quando terminou, eu falei assim, vai com você mesmo. Ai, Jesus de Nazaré. Vai com quem? Vai com você. Mas aí o rapaz saiu bem, até então não fez nada e tal. E outro dia, fazendo esse estudo numa cidade, em Alto Jequitibá, cidade vizinha nossa, minha esposa foi junto e tal. Aí eu estava contando o fato e tal, sem citar nome. Aí ela falou, Rossano, tem uma novidade que eu não te contei. E a menina que ele está namorando está grávida. Eu falei, pronto, agora ele está resgatado. Porque agora, além de ter a mãe que ele ama, ele vai ser pai. Então não tem problema se é solteiro ou não. Está um filho chegando, Deus mandou para ajudar o processo. Amemo-nos. Não há felicidade fora do amor.
Eu quero encerrar o estudo da noite partilhando com vocês uma experiência nesse nosso livro, que é Renovando Corações, que é um livro proposta também, que fala sobre a afetividade. Eu coordeno uma reunião em Espera Feliz há 14 anos, uma reunião com 50 pessoas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro dessa reunião tem 14 companheiros que nos ajudam mais diretamente, aplicando o passe, apresentando livros. E eu percebia que nesses 14 anos eu não tinha tempo para estar com esses companheiros, para sentar, conversar, falar de nós, partilhar e tal. E eu comecei a reunir com esses 14, uma vez por mês, numa reunião fraterna, num diálogo fraterno entre nós, com partilhas, cada um falando um pouquinho de si, dos seus desafios, não para ler livros, não para estudar livros, mas para partilhar. As reuniões, meus irmãos, têm sido tão extraordinárias, são verdadeiras terapias em grupo. E eu fui pondo no papel as ideias dessa reunião, e aí, quando eu vi, tinha escrito 140 e poucas páginas, que deu origem ao livro Renovando Corações, o poder do afeto na casa espírita. É uma proposta, tem vários textos estudando a afetividade humana, e no final a gente apresenta a proposta da formação desses grupos a gente chama de GEF, Grupo Fraterno de Espiritualidade, onde nós vamos sentar para conversar. Uma vez por mês, não precisa mais do que isso, porque nós já temos outras atividades na casa espírita e não podemos abandoná-las. Para a gente conversar. Ano passado, no Rio de Janeiro, 3 pastores protestantes suicidaram. Este ano, em nossa cidade, houve o suicídio de um pastor da Assembleia de Deus. Eu fiquei pensando, são líderes que coordenam rebanhos numerosos, mas talvez não participem de grupos mais próximos. Os nossos irmãos católicos têm os grupos de reflexão, não tem? Certamente o senhor sabe. São grupos que se reúnem cada semana numa casa. Excelentes. Os irmãos evangélicos, alguns têm as células, que são reuniões. E eu acho que nós carecemos disso. Não é nada antidoutrinário, nada que dificulte nada. Naturalmente, se for para fazer encontros assim dentro de uma casa espírita, tem que passar pelo crivo da direção. O coordenador de uma reunião dessa tem que ter conhecimento de doutrina espírita. Mas é uma proposta singela, que eu gostaria que os irmãos conhecessem, e está aqui o nosso e-mail para partilhar conosco. Mas, em síntese, vivemos tempos muito difíceis. Estamos sendo desafiados dia a dia para exercitarmos o amor, a tolerância, a compreensão. Compreendamos que somos células vivas do corpo de Cristo. Uma alma que procure viver o bem, ela leva o bem a outras pessoas. Já foi dito que quando o homem se levanta, a humanidade inteira se levanta com ele. Nesse período de transição planetária, humanizemo-nos. Não apenas venhamos aos templos bater cartão, não. Abracemos os nossos irmãos. Pode ser o último contato nosso com essa criatura no plano físico. O plano terreno é um ponto de encontro de espíritos de várias dimensões. Aqui nós temos a oportunidade de conviver com um Chico Xavier, com uma Madre Teresa, com uma Irmã Dulce, com um Dom Helder Câmara, com Dom Oscar Romero, com tantas almas sublimadas. Olha o Brasil. Pátria do Evangelho, coração do mundo. É o maior país católico do mundo, o segundo maior protestante, o maior país espírita do mundo. Nós não temos um país com tanto evangelho disseminado. Olha a responsabilidade disso. Como disse a nossa irmã na sua prece inicial, Jesus tem depositado graves responsabilidades na pátria do Cruzeiro. Não é romantismo barato, é fato. Analisemos um país que merece a reencarnação de um Chico Xavier. Um homem que doou a sua vida em totalidade. Um homem que psicografava até as 2, 3 da madrugada. Um homem que não casou, que não dedicou-se integralmente, trabalhou, mas dedicou-se à doutrina. A gente fica com pressa de reunião no centro espírita. O Chico começava uma reunião 6, 7 da noite, ia até as 3 da madrugada e saía com os companheiros para tomar um cafezinho. Atendia as mães, os sofredores do caminho. Viveu com Cristo o tempo todo.
É difícil alguém numa vida fazer o que ele fez. Eu sempre admirei muito, depois de Jesus, São Francisco de Assis. Mas eu estou para dizer para vocês, a vida do Chico foi integralmente dedicada ao Cristo, porque desde a infância. E eu falei de crianças, eu me pergunto, se Chico não tivesse recebido aquelas garfadas tristes na barriga, será que teria dado conta da missão dele? Porque foi ali que ele desenvolveu esse arrojo e essa força. Uma alma terna, uma alma afetiva, mas uma alma forte, iluminada, de doar a sua vida. Inicialmente, os espíritos propuseram escrever 20 livros. Quando ele escreveu 20, Emmanuel apareceu e falou assim, concluiu, falou, olha, agora tem um projeto de mais 30 livros. Mais 30 livros? Sim. Quando ele concluiu cerca de 50 livros, falou, agora acabou. Emmanuel falou assim, olha, a história é o seguinte, ou você prossegue escrevendo, ou você volta para o lado de lá. Então prossiga escrevendo. E aí ele recebeu convite para dar uma entrevista na TV. Aí os espíritos disseram, somente depois que você escrever 100 livros. Porque a fama, o prestígio social, pode desarticular a sua vida. Então vamos garantir 100 livros. Depois disso você vai para a TV. No ano de 1971, 100 livros. Aí ele deu a entrevista no programa Pinga Fogo, que foi um divisor de águas do espiritismo no Brasil. E depois disso, ainda escreveu mais de 300 livros. Hoje, computados mais de 450, porque estão encontrando livros ainda não publicados. Analisemos. Ter um Chico Xavier no Brasil, um exemplo dessa natureza, é algo muito significativo. Gostaria de encerrar só com essa imagem e essa frase. Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Não importa o quanto você sabe. No seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, pergunte-se, eu tenho feito o meu melhor? Nas palavras, nos pensamentos, nas emoções. Alguns vão dizer, mas quem sou eu para fazer? Todos podemos fazer, não importa a quantidade, importa a qualidade. Madre Teresa dizia, o importante não é fazer grandes coisas, é fazer coisas pequeninas de forma grandiosa. Peço licença, como sempre, para encerrar dizendo, Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir, para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva e a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não conseguir, deixa eu ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem anda na exasperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra. Mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, deixa eu ser uma rosa solitária na fincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Queria ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade inteira. Mas se eu não lograr, deixa-me ser um grão, que caindo ao chão me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Eu queria ser uma escada, que conduzisse o artista, o esteta, ao seu ideal, mas se não der, deixa eu ser pelo menos o primeiro degrau. Gostaria de ser um cantor, um declamador, um compositor, para cantar a tua mensagem de luz. Mas se eu não puder, Jesus,
Permita-me ser uma árvore, com a estrada sob sua sombra. Ou então estar ali no chão, esperando de mansinho, passar um coração pelo meu caminho, e quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele, olhando para trás, me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado eu possa declamar: Senhor da vida, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado porque creio em ti. Pelo teu divino amor, obrigado, Senhor. Pelo carinho, as vibrações ternas, fraternas e amorosas, pela oportunidade de estar aqui, com fé do irmão Tomé, falando de Jesus e do amor de Deus. Muito obrigado e muita paz.